Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 45. Abre na sua Bíblia, Marcos 10, 32 a 45. Escute com muita atenção, muita alegria no coração e fé a leitura da palavra de Deus que diz assim: Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aquele a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo dos outros. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por esse dia. Que o Senhor agora nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que possamos entender a Tua verdade. Abra os nossos olhos e nos dê poder para viver. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Será que dá para atingir grandes coisas sem treinar? Será que é possível alguém ganhar uma medalha olímpica sem fazer nada? Sem nenhum treinamento? Sem nenhum tipo de sacrifício? A gente sabe que não. Você sabe que não. Isso é impossível. Mas é incrível como nós queremos pegar atalhos. Ser grande sem treinar, sem ralar, sem se dedicar. Queremos passar em um concurso sem estudar. Queremos ser um bom professor sem preparar adequadamente uma aula. Sermos bons profissionais sem nos dedicarmos à profissão que abraçamos. E alguns querem ser atletas sem treinar. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Para ser grande, tem que ralar. Tem que treinar muito, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que fazer sacrifícios. Para se chegar à glória, é necessário passar pelo sofrimento. No mundo caído em que nós vivemos, para se chegar à glória, precisamos passar por algum tipo de dificuldade. E é exatamente disso que o texto que acabamos de ler vai nos falar hoje, que o caminho para a glória passa pelo sofrimento. Os discípulos mais uma vez querem pegar o atalho e ser grandes, chegarem à glória sem passar pelo sofrimento. E eu quero então trabalhar com vocês hoje pela manhã o seguinte tema: se você quiser chegar à glória, precisa passar pelo sofrimento. Se você quiser chegar à glória, precisa passar pelo sofrimento. O primeiro ponto que eu quero apresentar do nosso sermão de hoje é o seguinte: como discípulo de Cristo você vai sofrer, então não desperdice o seu sofrimento. Como discípulo de Cristo, você vai sofrer. Então, não desperdice o seu sofrimento. Dá uma pausa e releia os versículos 32 a 35 que eu vou expor agora. Dá uma lidinha nesses versículos. O Senhor Jesus aqui ensina mais uma dura lição aos seus discípulos. Ele vem endurecendo o discurso e vemos essa dinâmica acontecendo no Evangelho de Marcos. Como consequência,
o número de seguidores de Jesus cai e a oposição cresce. Eles agora estão indo para Jerusalém. E algo que é necessário ser notado no texto é que Jesus está indo adiante. Ele está indo à frente dos discípulos, ou seja, ele está com pressa, tal pressa que ele tem a ponto de não mais esperar os discípulos. O texto, então, nos diz que os discípulos estavam se admirando. Dúvidas estavam surgindo na cabeça deles. Por que Jesus está com tanta pressa? O que está acontecendo? Por que tanta vontade de chegar logo a Jerusalém? Tinham mais pessoas seguindo a Cristo, mas ele chama os 12 no canto e explica o motivo de tanta pressa. Ele estava indo a Jerusalém para ser traído por alguém. O original da palavra aqui é entregue por alguém. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, como ia acontecer e a sequência dos fatos de como ela aconteceria. Ele sabe que Judas vai traí-lo, mas ainda assim ele continua firme na sua missão. Então nós vemos aqui vários tipos de dores que Jesus experimentaria e ele sabia perfeitamente disso. Ele experimentaria a dor de ser traído. E você já foi traído? Jesus sabe o que é ser traído porque ele passou por essa dor. Ele experimentaria a dor de ser humilhado. Você já foi humilhado? Jesus sabe o que é ser humilhado porque ele passou por isso. Ele experimentaria a dor física. Você já sentiu dor? Dor da sua carne, no seu corpo? Jesus sabe o que é isso porque ele sentiu uma dor insuportável. Mas a maior de todas as dores foi a ira do Pai sobre ele. Foi o Pai se afastando dele porque o Pai não se aproximaria do pecado. Foi essa dor que ele sentiu a maior de todas. E sabe de uma coisa? Você não vai passar por ela. Porque Jesus passou por ela exatamente para que você não precise passar. Então, não diga que Deus não sabe pelo que você está passando. Porque Ele sabe sim. Ele passou pelo que você passa. Ele passou por todas essas dores. Mas ainda assim, Jesus segue firme seu destino. E ele vai com pressa. Ele vai rápido, ele vai à frente dos discípulos. Mas não era apenas os judeus que queriam machucá-lo. Os gentios também iriam machucá-lo. Porque na época Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então os tribunais locais não tinham autoridade para condená-lo. Ele teria que passar por um julgamento em um tribunal de Roma. E Jesus, mesmo sabendo que não seria um julgamento idôneo, justo, honesto, que não dariam a ele o direito de defesa, ele segue firme na sua trajetória. Mas ele também sabe que no meio disso tudo há esperança. E que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mesmo sabendo do terrível destino que esperava, Jesus continua à frente, com pressa, indo em sua caminhada para Jerusalém e com vigor. E você? Se você soubesse que ia ser machucado, zombado, humilhado, ridicularizado e morto, que você iria com pressa para esse momento, eu sei que você não iria, porque eu também não iria. Se tem uma coisa que todos nós temos em comum, é evitar qualquer coisa que nos cause dor. Mas não é o caso de Jesus, porque ele vai, mesmo diante de toda a dor que o espera. Isso assustou os discípulos, porque ele novamente fala da sua morte. E a pergunta é, como será que os discípulos vão reagir quando Jesus fala novamente da sua morte? Lembre-se, não é a primeira vez que isso acontece. Na primeira vez que ele disse que ia morrer, o que aconteceu? Pedro reagiu mal. Ele disse que não iria permitir que isso acontecesse. E ele então recebe uma das repreensões mais duras que Jesus dá em todo o Evangelho. Ele é chamado de Satanás. Na segunda vez, os discípulos ficaram discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Os discípulos são como eu e você. Eles demoram a aprender. Assim como você, os discípulos não conseguiram entender que o caminho para a cruz envolveria dor. Portanto, o caminho do discípulo envolve ser humilhado e sofrer. Sofrer nos relembra que Jesus também sofreu severamente. E isso nos ajuda a compreender melhor o sofrimento e nos conduz para mais perto dele. Nos identificamos com Cristo quando nós sofremos. Qualquer que seja o sofrimento pelo qual você está passando agora, hoje, nesse momento, e seja certo que Jesus passou por um sofrimento muito maior do que qualquer sofrimento que você já teve aqui na Terra. A questão é que nós somos iguais aos discípulos.
ansiamos conhecer a Jesus, ansiamos conhecer o poder da ressurreição e prontamente queremos nos afastar de provar a miséria, do sofrimento e da morte dele. Talvez você, nesse momento difícil que estamos passando de pandemia, tenha perdido o seu emprego. Talvez essa reviravolta econômica que aconteceu no mundo inteiro gerou uma demissão injusta ou um problema financeiro. Talvez você esteja experimentando um tratamento mal de pessoas que você admira e ama. Talvez você esteja se divorciando, pois o seu cônjuge violou os votos de te amar, te honrar e zelar por você. Talvez você desejasse estar casado ou casada agora, mas tem sido evitado por homens e mulheres que utilizam critérios não bíblicos para o relacionamento. Talvez você esteja sendo traído também, como Jesus foi traído. Em cada um desses casos, ao menos em alguma medida, a rejeição ou o maltrato se assemelha ao sofrimento de Cristo. Porque Cristo sofreu em seu favor a ponto de morrer. E por isso você pode estar certo que nenhum sofrimento pelo qual você passa é em vão. Eles serão usados com propósitos redentores por Deus. Dá mais uma pausa e lê agora os versículos 35 a 37. Está vendo a reação dos discípulos? Que reação tenebrosa dos discípulos. Jesus está falando da morte dele, ele está falando do clímax de todo o projeto de Deus, do momento em que o universo seria recolocado de volta ao seu curso, do momento em que a hecatombe universal provocada pelo pecado seria revertida. Eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados com quem seria o maior no reino de Deus. Eles estão preocupados com indicação de cargos. Eles estão preocupados em pegar atalhos para serem grandes. Tiago e João, os filhos do trovão, chegam com um pedido a Jesus. E pelo pedido que eles fazem a Jesus, eles já haviam decidido que os dois eram os maiores no reino dos céus. E eles fazem um pedido indecente. Eles querem combinar com Jesus posições de liderança, cargos no reino. E depois de já terem sido repreendidos por Jesus por causa de uma discussão semelhante, eles novamente repetem isso. Eu mesmo já preguei sobre isso alguns textos atrás. Meus queridos, não é nada de errado em se ter algum tipo de ambição. Só que, nesse caso aqui, a ambição dos discípulos não é temperada com humildade. E mais um fator que agrava, a ambição deles é temperada com insensibilidade. Jesus está falando da morte, do sofrimento pelo qual ele vai passar. E eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com cargos que eles vão receber no reino de Deus. Jesus já havia dito que as posições mais elevadas do reino estavam reservadas aos servos mais humildes. Aqueles que desejam ser grandes precisam, em primeiro lugar, aprender a ser humildes. O próprio Jesus deixa claro que ele foi um modelo de perfeição com relação à verdadeira humildade. E é assim que o reino de Deus cresce. Pelo serviço humilde, não por política, não por status, não por poder, não por domínio. Lembra quando nós expomos a passagem de Marcos capítulo 6, quando João Batista é decapitado? O que aconteceu ali? Herodes fez uma promessa tola à filha de Herodias, oferecendo a ela qualquer coisa que ela desejasse. O que ela desejou? Ela desejou a cabeça de João Batista. Os discípulos chegam pedindo algo para Jesus, querendo que ele se comprometa com um pedido antes dos fatos acontecerem. Mas, ao contrário de Herodes, que foi tolo, Jesus não é tolo. E ele pergunta o que eles desejavam. E eles revelam o plano deles de terem posições de honra ao lado do rei Jesus. Sabe o que é interessante nisso aqui? É que Tiago e João acham que estão prontos. Eles acham que estavam prontos para serem os grandes líderes no reino de Deus. Eles acreditam no que Jesus fala, eles acreditam na ressurreição, mas eles já haviam traçado um plano para o que eles iriam fazer após a ressurreição. E você também é assim. Esse misto de uma firme crença em algumas coisas que a Bíblia fala e uma total imaturidade em outras áreas. Ao mesmo tempo que eles acreditam na palavra de Cristo, eles de forma muito imatura acham que sabem o que é melhor para eles, que estão preparados para o que vem à frente.
Mas qual é o problema da ambição dos discípulos? O problema primeiro, como eu já comentei aqui, é a insensibilidade. Jesus está falando que vai passar, descrevendo a sua morte e sofrimento. Eles estão pensando em quem vai ser honrado. O segundo problema é o auto-engano. Eles tinham uma péssima avaliação deles próprios. Eles achavam que estavam prontos, que podiam assumir os devidos postos e postos de grandeza no reino de Deus. Meus queridos, o auto-engano é uma das coisas mais complicadas no ser humano. Tirar as escamas dos olhos é uma tarefa muito difícil, só o Evangelho pode fazer isso. Por quê? Porque você é pecador, porque você se ama demais, porque você é a sua pessoa favorita. O auto-engano te segue, te pede de ver coisas óbvias com a sua própria vida. O auto-engano te pede de escolher a carreira correta de acordo com os valores do reino. O auto-engano te pede de escolher um namorado corretamente, uma roupa, uma forma melhor e mais edificante de gastar o seu dinheiro. O auto-engano te impede de escolher a igreja que você deve frequentar. Sabe aquele irmãozinho desafinado? Que acha que é bom em música e ninguém tem coragem de falar para ele que ele não é bom? Auto-engano. Ai de quem falar para ele, porque ele não percebe o quão desafinado é. Jesus então lhes faz uma pergunta que revela os seus corações. Está no versículo 38 a 40. Dá uma olhadinha aí. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm noção do que estão pedindo. E Jesus explica duas coisas importantes. Primeiro, beber o cálice tem a ver com tomar voluntariamente a ira de Deus sobre si. A ira que viria sobre Jesus como batismo, como derramar de água sobre a cabeça. De maneira que ele fizesse a propiciação e a satisfação pelo pecado pelos pecados do seu povo. Então, esses dois aspectos simbolizam a obediência ativa de Cristo. Ele voluntariamente se entrega como sacrifício substitutivo. E, ao mesmo tempo, simboliza aquilo que ele passivamente recebeu, ou seja, a ira do Pai que o esmagou na cruz. Concluindo, Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho uma missão. Essa missão é muito maior do que você consegue imaginar. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de receber o que eu vou dar? Ou o que eu vou receber? Se eles entendessem de fato o que isso significava, eles diriam não. Mas o auto-engano faz com que eles digam, podemos sim receber. Eles erram porque eles olham para os lados e não para cima. Acham que, se comparando aos demais apóstolos, eles estão bem. Eles não olham para Deus, eles não olham para Cristo, eles olham para o lado, para o outro. Espera aí. Tem alguém que faz a mesma coisa. Você faz o mesmo. Você se acha mais santo porque não cai no pecado dos seus irmãos. Você se acha mais santo porque você se acha acima da média. Você também deixa de olhar para Jesus e, quando isso acontece, você perde a visão de si próprio. No fundo, você acha que, tudo bem, Cristo é muito, mas eu chego lá. Você constantemente se esquece do abismo que há entre você e Deus. E por isso você acha que não precisa de um Messias, que pode viver sem ele. E é por isso que você não ora, não lê a Bíblia, não se dedica à meditação das Escrituras, porque no fundo, você acha que chega lá sozinho. A humildade envolve dois pilares básicos. Primeiro é a consciência da sua própria pecaminosidade. E o segundo é a consciência da santidade de Deus. Você precisa saber quem você é para ser humilde. E preste atenção, você não é capaz. Você não é capaz de se salvar. Você não é capaz de se santificar. Você não contribui para a sua salvação. Eu sei que dentro de você há um fiapo de esperança de que você pode contribuir para a sua salvação. Mas não há nada que você possa fazer, nenhum tipo de esforço. É Cristo quem faz tudo em você. Mas você é igual a Tiago e João. Insiste em dizer para Deus que a sua agenda é melhor do que a agenda dele. Insiste em dizer que se você tivesse casado com uma pessoa diferente, você seria melhor. Que se tivesse um outro emprego, seria mais feliz. Que se morasse em outro país, sua vida teria sentido. E Jesus fala aos 12, sim, vocês terão a sua cota de sofrimento. O que nos anima é que conhecemos a história que vem depois, a história dos discípulos.
Tiago, por exemplo, o filho do trovão, foi transformado por Deus. Ele era corajoso, zeloso e comprometido com a verdade. Aprendeu a usar as suas qualidades para o serviço do Senhor e não para o próprio engrandecimento. Foi o primeiro a ter que morrer. Assim ele bebeu do cálice de Cristo. Sua vida foi curta, porém a sua influência permanece até os dias de hoje. A história registra que o testemunho de Tiago deu frutos até no momento da sua execução. Eusébio, historiador da igreja primitiva, transmite um relato feito por Clemente sobre a morte de Tiago. Abre aspas, ele diz o seguinte: aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir o seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Assim, de acordo com Clemente, os dois foram levados juntos e no caminho ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir um instante, Tiago disse: a paz seja contigo, e o beijou. Os dois foram então decapitados ao mesmo tempo. Tiago é o tipo de soldado dedicado e zeloso que combateu na linha de frente, que é dinâmico, que é forte, que é ambicioso. Sua insensibilidade foi temperada pela graça. Sua ira foi vencida, sua língua foi freada e sua ambição mortificada. E o Senhor o usou para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. E João, o irmão de Tiago? João também tomou o cálice. Morreu por volta do ano 98 d.C., durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo, já idoso, estava tão fraco nos seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. E uma frase estava constantemente em seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado o porquê dizer isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente. Jesus percebe que o problema está no grupo e não apenas nos dois, e resolve dar mais uma lição aos seus discípulos. E nós vamos para o nosso segundo tópico, nosso segundo ponto, que diz o seguinte: como discípulo de Cristo, você foi chamado a servir. Como discípulo de Cristo, você foi chamado a servir. Dá uma lidinha aí nos versículos 41 a 45. Dá um pause e leia os versículos 41 a 45. Os demais discípulos ficaram irados com Tiago e João. Diante dessa reação, Jesus lhes chama para mais uma lição. E ele diz o seguinte: a ideia é a seguinte: os grandes deste mundo mandam e desmandam. Os grandes mandam e querem que suas vontades sejam feitas. Querem ter pessoas à sua volta para servi-los. Você também gosta disso, não é? Você gosta de um resort e ter um grupo de pessoas à sua disposição para servi-lo. Não estou dizendo que isso é errado, não, tá? Eu só estou dizendo que a gente gosta disso. E Jesus está dizendo: na igreja não deve ser assim. Na igreja, os líderes devem servir. Mas o que vemos em muitos líderes é que eles querem ser servidos, inclusive na igreja. E o que mais temos hoje são pessoas dominadoras no lar, na igreja, na nação e no trabalho, querendo serem servidas e servidas. O que Jesus está dizendo é: no reino não é assim. Seus líderes não são dominadores, eles servem. E Jesus dá o seu próprio exemplo para provar isso. Ele não pede de nós algo que ele mesmo não fez. Porque ele é o Senhor do universo, o dono de tudo, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas abre mão dos seus direitos para se identificar com o seu povo e servi-lo. Os líderes das outras religiões têm como propósito viver e ser um bom exemplo. Jesus não. O propósito de Jesus foi morrer e ser um sacrifício. E sua morte é dada como resgate por muitos. O principal objetivo da morte de Cristo não foi nos dar um bom exemplo de vida, mas nos resgatar. Muitos encaram a morte de Jesus assim: ele fez algo por você, mas se você quiser, você aceita, se não quiser, rejeita. Não é isso que o texto está dizendo. Mas sim que a morte dele é uma substituição. Ele morreu para pagar o preço exigido ao seu povo. Por causa do nosso pecado, é necessário que essa dívida seja paga. Essa dívida que nós temos com quem? Com Deus. Jesus está dizendo aos discípulos: eu vou pagar essa dívida. Essa dívida é uma ofensa dos valores eternos,
cósmicos, e só o infinito pode pagar uma dívida infinita. Portanto, meu querido, a dívida está paga. E você não contribuiu de maneira alguma para esse pagamento, mas também não pode impedi-lo. Note que o texto diz que não são todos que serão salvos, mas muitos. Porque se Jesus paga a dívida de alguém e ele não está dando uma possibilidade de liberdade, ele está dizendo a pessoa está livre, totalmente livre. Isso não é possibilidade, isso é fato. Cristo satisfez totalmente as condições para o pagamento dessa dívida. Então, não é Cristo mais uma boa vida. Não é Cristo mais o meu testemunho. Não é Cristo mais o meu arrependimento. É só Cristo. Só Ele basta. Ele não é só suficiente. Ele é o único suficiente. E Ele mesmo fala que morre em favor de muitos, porque se morresse em favor de todos, todos seriam salvos. Preste atenção. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Eu não estou dizendo que é errado você ser feliz ou buscar ser feliz, mas Ele não veio ao mundo para te fazer feliz. Ele não veio ao mundo para acabar com a sua dor, para te dar uma boa família, para te livrar da morte. Ele veio ao mundo para dar a vida dele no lugar da sua, para te salvar. E no processo que você o conhece, você é transformado. Portanto, ser discípulo de Cristo é deixar de lado o seu desejo de querer receber honra e aprender a honrar. Se você é um discípulo de Cristo, você vai imitá-lo, servindo como ele serviu. Essa ideia é que nos liberta para servir. Se você acha que tem que fazer boas obras para ser salvo, então as suas boas obras já estão contaminadas. Elas não visam servir. Na verdade, elas visam servir, mas a você mesmo, porque você acha que precisa delas para ser salvo. Mas em Cristo somos livres de servir a nós mesmos. Você está livre para parar de querer impressionar as pessoas, buscar elogios, os aplausos. Sirva porque é certo, não porque você precisa. Quando a gente olha para a criação, a gente vê que na criação Deus criou o mundo e tudo era muito lindo, tudo era muito bom. E na cruz Deus recria o mundo que estava totalmente maculado pelo pecado. Jesus segue os passos firmes para ir a Jerusalém. Não tem mais volta. Ele tem pela frente as trevas, a grande tragédia, o grande pavor. Jesus nunca nos chamou para beber o mesmo cálice, porque nós não somos iguais a Ele. Só Ele bebeu aquele cálice. Mas somos os seus imitadores. Essa é a nossa identidade. Quando olhamos para a cruz, a morte muda de significado, mas a vida também readquire significado. Você não fica mais preocupado com a sua autoestima, mas sim com a estima por Cristo, com a estima por seus irmãos. Sabe, ir para Jerusalém é muito arriscado. E talvez você perca a sua vida no caminho, mas Jerusalém é só a passagem. O seu destino é a Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você. Fiquem na paz.